Família GPN, um bom dia. Hoje nós estamos iniciando o nosso estudo da Palavra de Deus e nós desejamos que o Espírito Santo ministre algo do céu, um alimento forte para o nosso coração nesses dias, ok? E eu quero falar com você hoje um pouco sobre a Páscoa. Hoje praticamente o mundo inteiro comemora a Páscoa. E a gente quer esmiuçar e falar algumas coisas sobre isso com você, até para trazer um entendimento do que significa essa festa tão histórica, tão tradicional no povo judeu. E eu quero ler com você o texto de Êxodo 12, a instituição da Páscoa, oficialmente a primeira. E diz a palavra em Êxodo 12: Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: Este mês vos será o principal dos meses. Será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí calculareis quanto bastem para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e o guardareis até o 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas de quem o comerem. Naquela noite comerão a carne assada com pães asmos e ervas amargas. Não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assada ao fogo a cabeça, as pernas e as fressuras. Nada deixareis dele até pela manhã, o que porém ficar até pela manhã queimá-lo-eis. Desta maneira o comereis: lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão. Comê-lo-eis à pressa. É a Páscoa do Senhor. Amém, queridos? A Páscoa é historicamente uma das 3 festas mais importantes de Israel. E nesse dia eu quero compartilhar com você sobre isso. O que é a Páscoa? Né? No hebraico, a palavra Páscoa significa passagem. Passagem. Antes do povo atravessar o Mar Vermelho, ele teve que comemorar uma festa, chamada a Festa da Páscoa. E ela tinha um significado muito grande. A primeira coisa que eu quero falar com você é que todo ano, ao longo desses séculos, desses milênios, todo ano o povo judeu ele comemora essa festa. Por quê? Porque ela foi uma das 3 festas mais importantes. Inclusive, essa era a festa que era comemorada, a libertação e a saída do Egito. Isso deve lembrar a gente alguma coisa. Nós nos lembramos da libertação que Jesus fez pela gente na cruz do Calvário. Outra coisa importante, essa festa era comemorada em abril. Não é por acaso que atualmente ela também é comemorada em abril. E ela tinha 3 elementos importantes. Ela tinha o cordeiro, e o detalhe, o cordeiro tinha que ser sem defeito, que prefigurava o nosso Senhor Jesus, que mais tarde viria a ser sacrificado naquela cruz do Gólgota, lá no Calvário. E a segunda coisa que tinha, os pães asmos e depois as ervas amargas. Deixe-me analisar uma por uma com você. O cordeiro sem defeito, como eu falei anteriormente, ele tipificava Jesus. Esse Jesus sem defeito, sem mácula, que morreu pelos nossos pecados, sendo ele inocente, sendo ele puro, ele morreu pelos nossos pecados. Esse, para mim, é o verdadeiro significado da Páscoa, quando a gente olha e lembra que um dia alguém morreu por mim e por você, sabe? Foi naquela cruz, no nosso lugar, e morreu por nós, mudando completamente a nossa vida. Então, o cordeiro tinha que ser sem defeito, para no dia ser imolado. Outra coisa importante na Páscoa, como nós lemos aqui, eram os pães asmos. Pães asmos eram pães sem fermentos. Pães asmos, eles falavam de pureza. Isso nos lembra alguma coisa, queridos? Como nós precisamos hoje, né, também termos os nossos pães asmos na nossa Páscoa. Porque pães asmos falava de
de pão sem fermento, de pureza. E fermento na Bíblia tem um significado de pecado. Então, você está sendo chamado hoje, para nessa Páscoa, nós, assim, de certa forma, representarmos, assim, um Deus puro, um Deus santo, um Deus sem mácula, um Deus que hoje precisa muito ser conhecido nessa terra, como em toda a história, como nunca antes. Esse Deus hoje precisa ser manifestado através de mim e de você, através da igreja. Então, Cordeiro sem defeito apontava para Jesus. Os pães asmos apontava para um povo que tinha que se santificar diariamente, a cada dia. Um povo que não podia se misturar com o pecado. Um povo que tinha a missão de reproduzir a santidade desse Deus maravilhoso, amoroso, majestoso, para todos os povos vizinhos em sua volta. Nós hoje temos essa missão também. As pessoas precisam olhar para uma referência de santidade, de pureza, e ver que existe um povo nessa terra que não está sucumbindo diante do pecado e das maldades que estão enchendo essa terra. Então, o terceiro elemento eram as ervas amargas. O que significava as ervas amargas? Nessa festa, as ervas amargas, elas eram para que o povo de Deus pudesse saber de onde o Deus de Israel o tirara, da onde o Deus de Israel os libertou. E as ervas amargas representavam os momentos de aflições e os momentos tristes que o povo de Israel passou no Egito. Por isso, lembre-se, tinha o cordeiro sem defeito, os pães asmos e as ervas amargas. E às vezes nós queremos o cordeiro, nós queremos os pães asmos, mas também nós precisamos também saber que há um terceiro elemento, é importante. Nós precisamos assim também trazer para a nossa ceia as ervas amargas, a nossa festa, as ervas amargas. Isso aí tem um sentido, porque se você precisa valorizar o que Jesus fez por você naquela cruz. Ninguém, nem eu, nem você, nunca podemos esquecer o que Jesus fez naquela cruz. Ele foi inocente para aquela cruz. Ele foi sem culpa para aquela cruz, para que nós experimentássemos a vida. Ele foi, para aquela cruz, ser crucificado, para que nós experimentássemos a libertação na nossa vida. Então, hoje, quem sabe, as ervas amargas hoje, elas são necessárias, que são os maus momentos, as dificuldades, as circunstâncias e contingências que nós vivemos, mas que a gente possa saber que existem as ervas amargas, que, de certa forma, sempre vão nos lembrar que nós nunca podemos largar Jesus, nós nunca podemos deixar Jesus, porque cada um de nós que sabemos o que Jesus fez por nós, isso vai nos fortalecer mais, vai fazer-nos amar mais Ele e o nosso Deus. E, sobretudo, você vai evangelizar e você vai abençoar esse mundo, porque quando você sabe o que Jesus fez naquela cruz por mim e por você, quando você sabe que Ele é a Páscoa do Senhor, você então tem prazer e tem autoridade, tem propósito para levar o nome dele para essas pessoas que estão perdidas. Então, eu quero dizer para você, Josué comemorou a Páscoa. Ezequias comemorou a Páscoa, Moisés também foi o primeiro a comemorar a Páscoa, e o Josias comemorou a Páscoa, tantos homens comemoraram a Páscoa, porque era um mandamento perpétuo, não era uma festa opcional. A Páscoa era uma das 3 festas obrigatórias no povo e na história do povo judeu. E para nós também hoje, a Páscoa, ela precisa significar algo muito mais apenas do que nós comemorarmos com chocolate. Ela representa muito mais. Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 5, ele falou: Cristo, que é o nosso Cordeiro Pascal. Ele é o nosso Cordeiro Pascal. Cristo, ele é apontado como sacrifício que foi feito naquela cruz por nós. E eu quero terminar dizendo para você, essa conexão da Páscoa com o ministério profético tem tudo a ver, porque João Batista, em João no capítulo 1, versículo 29, ele estava pregando arrependimento, estava pregando transformação de vida, e de repente ele aponta à distância, ele vê o nosso Cordeiro vindo na direção dele, e ele no meio da multidão
Você pode ver em João 1:29, ele diz, ele olha para o Cordeiro chegando, ele fala, aquele cara, aquele ali é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então hoje, precisamos ser proféticos também, pregadores da Páscoa, assim, mas apontando para Jesus. Precisamos transportar a visão desse mundo para o lugar certo. E a Páscoa, ela é a oportunidade que nós temos de dizer para esse mundo, ele, Jesus, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Hoje eu quero te incentivar, como nunca antes. O mundo precisa de pessoas que apontem os seus olhares para Jesus. Eu quero te desafiar nesses dias, seja o último a se desesperar e seja o primeiro a falar de Jesus como Salvador, de Jesus como Redentor, de Jesus como Libertador, de Jesus como amigo, de Jesus como companheiro de todas as horas, de Jesus que nunca vai nos abandonar. Esse mundo precisa de referência, sabe, de segurança, de paz. E eu quero te desafiar nesse mundo que a gente pode até fazer uma metáfora e chamar o mundo de um vale de ossos secos, de tanta coisa acontecendo. Por favor, se levante nos seus amigos, se levante assim, sabe, no seu telefone, se levante, sabe, através de uma mensagem no seu WhatsApp, no seu Instagram, seja onde for, faça algo. Mas esse mundo está meio perdido. Aponte o Cordeiro Pascal para ele. Aponte para Jesus. Eu não sou contra você dar um presente, um chocolate para o seu filhinho, mas eu quero te desafiar. Ensine o seu filho, ensine ele a verdadeira Páscoa, ensine ele que Jesus é a nossa grande Páscoa, que Jesus ele morreu naquela cruz pelos nossos pecados. Eu quero terminar dizendo para você, vamos aproveitar esse dia de hoje, sabe, mande mensagem para as pessoas. Talvez não deu tempo para você comprar um chocolate, mas você tem a palavra. De repente não deu tempo, não teve dinheiro para comprar e não teve o que comprar nem onde comprar. Mas eu quero dizer, você tem algo dentro de você que esse mundo precisa. Você tem algo mais precioso que um chocolate. Você tem algo mais precioso que um chocolate, um ovo. Você tem Jesus. Isso ninguém pode roubar de você. Então faça como João Batista. Aponte nesse dia, aproveite esse dia de hoje. Sabem que o mundo está assim, de braços abertos, e que os campos estão brancos para a ceifa. E fale do amor de Deus. Fale desse cordeiro que foi imolado naquela cruz para que os nossos pecados fossem perdoados, para que a nossa Páscoa fosse a nossa verdadeira liberdade. Sabe, meu amigo, eu te abençoo de verdade. Eu declaro, sabe, não abra mão do sacrifício de Jesus e não abra mão de dizer para as pessoas o que a Páscoa significa. Diga para as pessoas, Jesus, ele é o nosso Cordeiro Pascal. Receba nessa hora uma unção. Eu quero terminar orando por você, pedindo a Deus que te abençoe, para que você abra a sua boca, para que Deus use a sua palavra, use seu celular, use seu computador, use seu Instagram, use as redes sociais para dizer para esse mundo e apontar para o verdadeiro Cordeiro Pascal. Eu quero te abençoar, eu quero que você estenda as suas mãos, eu quero declarar para você a unção de João Batista sobre a tua vida, uma unção profética, uma unção que veio não para competir com Jesus, uma unção que veio não para roubar a glória de Jesus, mas eu quero transferir a unção de João Batista para você, uma unção que mesmo quando ele estava sendo venerado, adorado pelos seus seguidores, pela multidão, de repente o Cordeiro Pascal aponta a certa distância e ele fala, olhem para lá, aquele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Faça isso nesses dias. Faça isso e muitas pessoas vão ser libertas. E se a minha voz estiver ao alcance daqueles que não conhecem Jesus, aproveite e abra o teu coração para Jesus, porque Ele é o verdadeiro Cordeiro Pascal. Ele é a nossa Páscoa. E que Deus te abençoe rica e abundantemente. Eu te abençoo. Que a bênção de Deus seja sobre você e que você tenha a unção de João Batista, hoje a autoridade de João Batista, para pregar a tempo e a fora de tempo, sobre esse Cordeiro de Deus, que tirou o pecado do mundo, que salvou a humanidade. Eu te abençoo em nome de Jesus. Amém.